vencedores ou vítimas. Vencedores ou vítimas. Tem a arte aí, a arte da celebração, a outra que a gente divulgou? Se tiver aí, podia postar, por favor. Faz assim para a pessoa que está do seu lado, faz assim para ele, faz assim para ele, faz assim para ele. Fala assim, ó, vítimas. Aí você faz assim, ó, o dedo da vítima, do V de vítima, quebrado. Fala assim, ó, vitimismo quebrado. Ó, o que o vitimismo quebrado vira, ó? Uma garra de leão, de leão, hein? Vai lá, ó, vítima, quebrou o vitimismo, ó, solta a garra do leão aí, da leoa. Faz aí, vítima ou vencedores? Gente, eu quero falar um pouco para vocês sobre isso. Nós estamos... A Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela lançou uma campanha de combate ao suicídio e à depressão no mês de setembro. Tem várias campanhas, né, que a OMS faz. E o mês de setembro é o mês de combate ao suicídio, o mês de falar desse tema e de tratar desse tema. É tão sério isso que só nesse mês de setembro eu tive 2 pessoas do meu ciclo de relacionamento que suicidaram. Não é do ciclo direto, é de um ciclo indireto de relacionamentos, mas são pessoas que suicidaram nesse mês. Eu estava pesquisando e, por incrível, apesar do mês de setembro ser um mês de combate ao suicídio, é um mês onde há um alto índice de suicídio. Um alto índice de suicídio nesse período do ano, né? E é muito surpreendente, por exemplo, essas 2 pessoas que suicidaram, que são do meu ciclo de relacionamento, ciclo de influência, né? E um amigo meu me contando que essa pessoa que suicidou, um médico bem sucedido, rico, seus 40 e poucos anos de idade, acabou de ter uma discussão com a esposa lá no norte do Brasil, e depois dessa discussão ele entrou dentro do quarto, pegou um revólver e deu um tiro. Eu falei, você pode ter certeza que um ato tão radical desse, ele foi precedido por vários outros atos que sinalizavam essa atitude radical. O que acontece é isso. Por vezes, eu fui muito ácido com a questão do suicídio. Eu cheguei a até achar que... Eu me lembro quando, há uns 3, 5 anos atrás, eu ouvi falar de pastor suicidando. Eu lidei com isso de uma maneira muito assim, como é que eu posso dizer, intolerante. Eu falei, gente, é inconcebível no meu mapa de mundo um pastor, um homem da Bíblia, da esperança, da fé, entrar num contexto desse e se matar. Eu achava muito inconcebível. Eu me lembro disso acontecer há uns 5 anos atrás no Brasil, e eu ficar muito consternado com isso. Então, uma postura, isso é um absurdo, há algo errado acontecendo. Eu me tornei um pouco mais paciente, compassivo com isso, quando eu passei por um contexto de exaustão emocional gravíssimo, e dentro desse contexto de exaustão emocional gravíssimo, eu senti os pânicos e eu tive a experiência de ouvir a sugestão exterior me desafiando que a única saída era me matar. Eu tive essa experiência, eu sei exatamente o que essa pessoa sente, eu sei exatamente que vale da sombra da morte é esse que essa pessoa está vivendo. E se você está aqui hoje e está passando ou passou por algo parecido com isso, nós temos uma palavra de socorro, de esperança para você. Você está acompanhando por vídeo essa palavra, nós queremos dizer, nós temos uma palavra de esperança para você. Sobretudo, nós não temos apenas uma palavra, nós temos ouvidos de esperança para você. E não somente temos ouvidos de esperança para você, nós temos a presença da esperança e da fé e do amor para te ajudar a socorrer desse vale da sombra da morte. Me tornei muito mais compassivo, paciente com quem passa por esse quadro terrível. E a essência, então, na verdade, da depressão, na essência do suicídio, na verdade, tem a ver com depressão e ansiedade. A depressão basicamente é a pessoa ficar vivendo mais de 70% da sua vida no seu passado.
Esses são os depressivos. Eles de alguma maneira não resolveram bem o passado. De alguma maneira eles não conseguiram solucionar o passado. De alguma maneira o passado o fraturou emocionalmente, o paralisou, o prendeu. Então ele está lá no passado. O depressivo, ele está lá no passado e o passado o aprisiona. Já a ansiedade é aquele que fica preso no futuro. Ele vive 70% do seu tempo no futuro. Esse está prisioneiro da ansiedade. E geralmente existe os psicanalistas chamam de bipolaridade. Mas a bipolaridade tem se tornado um fenômeno tão comum que hoje existe até uma sociedade bipolarizada às vezes. É verdade, o negócio está se tornando tão comum que existe assim um mundo bipolar hoje. Porque existe um contexto, você falar, é um fenômeno tão interessante, porque as pessoas elas saem do estado depressivo às vezes e alteram e vão para o estado de ansiedade. E nesse pêndulo perverso é que entra o contexto do suicídio. A pessoa sai do estágio lá de viver 70% do passado, vai para viver 70% do futuro. E a treta está aqui, o problema está aqui. Porque o desafio é viver 70% no aqui e agora, no hoje. O saudável é viver 70% no hoje, 10% no passado. Memorial, legado, referência, advertência. Está lá o passado, você não precisa resetar, não precisa deletar, você pode ressignificá-lo. E na verdade pode ser redimido. E essa é uma outra palavra poderosa para eu liberar para você aqui no final. Agora, é 70% no hoje, 10% no passado e 20% no futuro. É a esperança, o projeto de vida, o visualizar, o mentalizar, o profetizar, o gerar o que há de vir. Esse é o futuro, então 20% no futuro. Então essa é a vida normal. A nossa geração está vivendo um bug sistêmico emocional. Gente, aí é que entra, o povo critica, e os crentes agora resolveram criticar os coaches. Os pastores resolveram criticar o coach, porque pastor é uma figura, eu sou pastor, eu posso falar, pastor é uma figura ciumenta. Irmãos, pastor é ciumento. Pastor é ciumento porque pastor geralmente acha que são dono das ovelhas. Geralmente, quando a gente fala que nós não queremos ser uma denominação, é porque nós não queremos ter o tripé do sistema religioso: pastor, templo, ovelha. A gente não quer ter esse tripé. Porque se você tem a figura do pastor que assume aquela visão antiga de pastor, porque se é um pastor que é cristocêntrico, ele não é o dono das ovelhas, ele é o dom de Deus para as ovelhas. Ele também é uma ovelha de Deus, e todos são treinados para andar como ovelha diante de Deus e reis na terra. Essa é uma nova maneira de ser igreja que a gente está aprendendo, vivendo e ensinando os irmãos. Por isso que nós nem começamos a igreja oficialmente, nós estamos só treinando para lançá-la oficialmente a partir de novembro, porque nós estamos primeiro criando uma cultura, uma mentalidade de irmãos que vão lançar. Então vocês todos estamos lançando a igreja junto, e essa igreja ela é dos irmãos, não é do pastor, nem da pastora, ou do apóstolo, ou da apostila. Ela é de Deus e dos irmãos. Nós, os dons, nós somos só treinadores para capacitar e empoderar os irmãos. Aí está surgindo agora, nas minhas mídias sociais, o povo agora começou a fazer pergunta. Eu cometi a gafe planejada de falar, pergunte o que quiser. Mas o que veio de pergunta para mim sobre esse negócio de coach? E coach edifica o reino de Deus, e coach faz discípulo de Cristo. Eu tenho uma resposta muito boa para falar sobre isso, eu vou colocar lá no meu Instagram. Estava vindo para cá, a pessoa escreveu isso: coach faz discípulo de Cristo. Eu fiquei pensando, professor faz discípulo de Cristo? Médico faz discípulo de Cristo? Psicólogo faz discípulo de Cristo? O que ele está falando? Que coach faz discípulo de Cristo? Outra coisa, pastor faz discípulo de Cristo? É uma pergunta legítima. Pastor, psicólogo, professor, médico faz discípulo de Cristo? Não ou sim? Fala alguma coisa? Depende. Se o professor é cristocêntrico, ele faz discípulo de Cristo. Se o médico é cristocêntrico, ele faz discípulo de Cristo. Se o psicólogo é cristocêntrico, ele faz discípulo de Cristo. E se o pastor não é cristocêntrico, ele não faz discípulo de Cristo. Ele faz discípulo da igreja, ele faz discípulo do dogma, ele faz discípulo de si, ele faz discípulo de tudo, mas não de Cristo. Pode ter título, pode ter aparência, pode ter tudo, mas se ele não é cristocêntrico, é treta, é problema. Ele não faz discípulo de Cristo também.
A pergunta que a pessoa fez lá para mim no Instagram estava me cutucando, porque quer dizer que só, na cabeça dela só pastor é que faz discípulo de Cristo. Mas está equivocado, está cheio de pastor que faz discípulo da instituição, não de Cristo. Tem algumas instituições aí que o povo que é treinado por esses pastores lá, você corre deles, porque eles não tem nada de Cristo. Aí o pessoal está falando a questão dos coach, o pessoal tem me perguntado a questão do coach, como é que é, o coach não é. Coach primeiro, coach não é conteúdo, coach é metodologia. Conteúdo é diferente de metodologia. Aí a pessoa perguntou essa questão do coach. Você sabe o que está acontecendo? A explosão dos coaches nos últimos 10 anos. A crise financeira afetou o Brasil. A escola de desenvolvimento de pessoas e de coach cresceu 300%. Você sabe por quê? Porque os coaches sérios, cristocêntricos, eles entraram na treta do problema dessa geração. Qual é o problema dessa geração? Na década de 60 e 70, vou te dar um pouquinho de contexto histórico de crente, de igreja, ok? Posso? Vamos lá? Um pouco de contexto histórico do seu povo. Você é crente, você é evangélico, né? Você é de igreja. É Luiz? Você é de igreja, Luiz? Você é crente, você é evangélico, Luiz? É Loiá? Eles gostam dessa pergunta, né? Especialmente quando a gente está num pub. Isso acontece. O fato é, sua história, você é de crente evangélico? Na década de 60 e 70 teve a explosão dos evangelistas, os telesevangelistas. Onde surgiu o T.L. Osborne, o Kent Reagan, o Billy Graham veio é fiote dessa galera, dessa turma. Billy Graham. Eles, o que os evangelistas fizeram? Eles acessaram a sabedoria para aquele tempo. Todo o mover atual de Deus, Deus dá para aquela geração acessar uma sabedoria que resolve um problema daquela geração. Na década de 60 e 70, o problema era, a medicina não era tão avançada. Está aqui o Dr. Ronaldo José, que é um exímio médico e um homem de Deus cheio do Espírito. E ele testifica comigo, na década de 60 morria gente de apendicite, Ronaldo. 60. Morria de resfriado, morria de pneumonia, morria. Década de 60, 1960, 1970. Nossos avós vieram nesse mundo. Meu irmão outro dia operou de apendicite. Ele operou de apendicite com 43 anos, 44 anos. Eu falei, se vivesse na década de 60 tinha morrido. Eu falei, você está vivo hoje, sabe porque vive nessa geração, porque se vivesse na década de 60 tinha morrido. Eles morriam de resfriado. Então, porque a medicina não era tão desenvolvida, tinha um problema. O problema era cura. As pessoas precisavam de cura de problemas de enfermidade. Aí o que Deus faz? Pegou uns homens ousados e deu para eles a sabedoria e a fé para liberar cura física pela fé, pela palavra. Foi uma explosão. Esses evangelistas entraram nas mídias. Na época era rádio e TV, não era Instagram nem Facebook, era rádio e TV. Eles entraram por meio dos meios de comunicação em massa, rádio e TV, e começaram a ministrar para aquela geração, por meio da sabedoria de Deus, a cura física. Foram perseguidos, foram acusados, etc e tal, mas conduziram multidões à cura. Hoje o problema nosso não é cura física. Hoje o que se fazia, precisava de uma oração, um remedinho já resolve. Eu sou da oração, eu oro antes do remédio. Se a oração não resolveu, eu tomo o remédio. É assim que a gente pratica lá em casa. A farmacologia lá de casa tem um óleo da unção sempre, do lado dos comprimidinhos e tal, tem um óleo da unção. Então tudo lá em casa a gente ora antes. Geralmente Jesus cura antes, a gente nem precisa tomar o remédio. Mas se não curou, se a fé não salvou, a humildade tem que salvar. Então você vai no médico e resolve o problema como tem que ser feito. Ok? Primeiro vai na fé, se a fé falhou, a humildade não pode falhar, né? Mas sabe de uma coisa? Alguém fala, mas a fé não falha. Não, a fé de Deus não, mas a sua às vezes falha. Porque você não é tão maduro o suficiente na fé, naquela área. Precisa crescer em fé naquela área. Os povos de inteligência emocional hoje, sabe o que eles fizeram? Deus deu para eles o acesso. Os cristãos, os servos de Deus, Deus deu para eles o acesso da treta dessa geração.
Na década de 60, a treta e o problema era físico. Na nossa geração, segunda década do século 21, a treta é emocional. O problema dessa geração hoje, eles estão morrendo porque eles estão bugados emocionalmente. E aí Deus levanta uma geração de cara que não é pastor, que não é teólogo, não é de igreja, mas ele é de Deus, tem acesso a Cristo, ele ama Jesus, ele tem um acesso à inteligência emocional, e eles estão influenciando multidões pelas mídias sociais e estão tendo resultado de transformar pessoas, tirando da depressão e da ansiedade. Eles acessaram a sabedoria. Agora, qual que é a sabedoria? A sabedoria é a seguinte: nós precisamos aprender que a proteína, a coluna vertebral do suicídio está a ver com depressão e ansiedade. E esses quadros vão dar sinais sempre diante de você. E você precisa perceber sinais, às vezes está acontecendo com você. Eu, quando fui fazer diagnóstico, entender que eu estava num quadro depressivo, eu falei, gente, mas eu estava deprimido mais tempo que eu imaginava. Eu não sabia. Aí eu entendi. Eu pensava que aquilo lá era assim, só desmotivação momentânea. Sabe, existem sinais que acontecem, a pessoa vai ter sinais, e aí é que está o problema. Nós que estamos ao redor de pessoas que estão passando por quadro depressivo, nós precisamos ter uma postura sábia da parte de Deus, para curá-los, para libertá-los, para amá-los, para acolhê-los, para levá-los à vitória. E nós, como igreja, nós somos um verdadeiro bote salva-vida no meio de um oceano, de um mundo que está depressivo e ansioso. Eles não têm com quem falar, e o depressivo precisa de alguém que é puro amor. O que um depressivo mais precisa é de alguém que é puro amor, não vai julgar, mas vai ouvir, vai amar com aceitação pura. Então ele sai do bug paranoico, porque ele entra numa emoção exausta, que ele fica paranoico, achar que todo mundo é contra ele, e que o universo todo está conspirando contra ele, e não tem ninguém favorável a ele. Isso é um estágio emocional caótico de exaustão. Nesse contexto, essa pessoa só precisa de uma coisa: ela precisa de alguém que vai ouvi-la com aceitação pura e verdadeira, de puro amor. Outro caminho para aliviá-lo é ouvi-lo, amá-lo. Depois de ouvi-lo, amá-lo e conquistar a confiança, então você vai poder começar a falar para dentro dele. O segundo passo para livrar essa geração, e nossas home células, nossas home churches, são os botes salva-vida no meio do oceano da depressão e da ansiedade e do suicídio que está aí fora. Esse adolescente só morreu, se matou. Aquele outro caso de uma mulher multimilionária aqui da região, que o Ronaldo contou aqui, só se matou, gravou um vídeo, postou para tudo que é lugar. Só aconteceu porque faltou alguém. Faltou uma comunidade de amor, puro amor, uma comunidade de puro amor. Faltou uma comunidade de pessoas próximas que poderia ser puro amor, pura aceitação, acessar o coração dessa pessoa e liberar para dentro dela a palavra de esperança e fé que ela precisava ouvir. Esse adolescente morreu aqui perto de nós porque faltou uma home church de jovens. Oh Senhor Jesus, que estava ali como um bote salva-vidas. E é por isso que nós estamos treinando nossos jovens ali naquele terceiro andar, e nós vamos capacitá-los, e nós estamos capacitando uma igreja, e nós estamos lançando uma igreja, porque nós vamos colocar esses botes salva-vida nos 4 cantos dessa região, e não só dessa região, mas desse país e das nações. Não precisa ninguém morrer perto de nós, não precisa ninguém se matar, casais jovens desesperados que não tem como solucionar o seu problema. Nós podemos ter casais jovens igual, que se coloquem do lado para ouvir, não para condenar ou para acusar, mas para ser puro amor, e então conquistar confiança para eles se abrirem e receberem a segunda dose, para livrar-se do quadro de depressão e de ansiedade. É quebrar o vitimismo. A primeira dose é puro amor, aceitação. Eles estão com as emoções geralmente bugadas, estão com as emoções paranoicas e exaustas, e chegam no entrincheiramento de que não tem saída. Aí a sugestão exterior vem e fala: só tem uma saída, se mata e acaba com isso, saia desse mundo. Você não pode viver mais nesse mundo. Eu conheci a história de um rapaz. Ela é pública, eu vou contar aqui porque ela é pública, já foi contada por ele mesmo em outros lugares. Foi interessante, no dia do meu aniversário eu vi a história desse rapaz, eu fiquei tão compadecido com ele,
que passado um mês eu fui apresentado pessoalmente a ele, de maneira espontânea, aleatória, e hoje ele virou um cliente meu de mentoria de inteligência emocional, e eu estou ajudando nesse processo aí. Esse rapaz, esse jovem, ele entrou num quadro depressivo tão grande que ele resolveu tirar a própria vida. Ele já tinha tentado, lutado com tanta coisa e não conseguiu resolver. E aí ele pegou, resolveu se matar. Fez todo o planejamento, comprou um revólver, preparou tudo, e aí ele foi gravar um vídeo para deixar para a família. Quando ele gravou o vídeo, falando: gente, eu não aguento mais, é muita frustração, muita decepção, desde criança eu lutei aqui, deu errado, eu lutei ali, deu errado, eu lutei aqui, deu errado de novo, e tudo vai contra mim, eu não quero mais viver nesse mundo e tal, eu estou me despedindo, me perdoe, me desculpe, mas eu amo vocês e tal. Ele gravou o vídeo. Quando ele acabou de gravar o vídeo, ele foi rever o vídeo para ver como o vídeo ficou, para ele poder mandar para o pessoal. Ele deu o play. Quando ele foi ver o vídeo, enquanto ele viu o vídeo dele mesmo falando ali, veio uma voz dentro dele e falou assim: você precisa ajudar esse homem, você precisa ajudar esse rapaz, ele precisa de ajuda, ajuda ele. Gente, sério, que coisa linda. Aí a partir dali ele desistiu o plano de se matar e foi se tratar, e foi se desenvolver, foi se organizar interiormente. Uma história fantástica de superação. Eu fico vendo e conversando com ele recentemente, eu estava falando sobre isso. Eu falei sobre a necessidade de nós quebrarmos a vítima que às vezes nós acabamos aceitando nos tornar. E nós precisamos quebrar o V da vítima. E isso aqui é uma segunda dose. A primeira dose da geração depressiva e ansiosa, que está com suas emoções exaustas e bugadas. A primeira dose é puro amor, pura aceitação. Alguém que vai acreditar e amá-lo sem nenhuma restrição. Está acontecendo isso. Outro dia um outro colega de ministério me ligou, Ronaldo. Eu acho que eu tinha comentado com você, voltou a me ligar. Ele está num quadro depressivo muito grande, lá do interior de Goiás. E ele me liga e me fala: me ajuda aqui, me dá uma palavra, eu estou muito angustiado, trancado no quarto, escuro, não quero sair daqui, como é que eu faço? Quando, a Dani já sabe, lá em casa já sabe, quando é alerta vermelho é um código que eu tenho na minha família de qualquer chamada, que pode ser qualquer hora do dia, é alerta vermelho. E esses casos assim, para mim é alerta vermelho. Falei para ele: você pode contactar, pelo amor de Deus, qualquer momento do seu dia, qualquer hora. Quando tiver alerta vermelho, pode me ligar, pode me contactar, eu estou com você. E eu peguei, só devolvi a resposta, comecei a conversar: pode falar, eu estou aqui te ouvindo e acompanhando, e sendo puro amor para ele, puro amor. E ao ouvi-lo, ao pacientemente aceitar, entrar dentro do mundo dele que está bugado. O que acontece é, quando você está passando por emoções exaustas, você se torna incapaz de julgar a circunstância. Você precisa pegar emprestada a emoção do outro, para você poder ver o que está acontecendo. Quando você está com as emoções exaustas, você está num quadro depressivo ou de ansiedade, você é como um avião que está com um computador de bordo bugado. Você está sentindo que está caindo, enquanto na verdade o voo está normal. Você sente que vai colidir numa montanha, enquanto na verdade o voo está seguindo normal, porque os sinais estão bugados, as emoções estão bugadas. Nesse momento, você tem que pegar emprestado os sinais de outros. Por isso que precisa de gente que é puro amor, que vai conquistar confiança para a pessoa acreditar na leitura do quadro, do cenário que ela está vendo, que é caótico e não é tão caótico assim. E esse momento de proximidade, de conexão, faz a diferença. Diga: puro amor. Quando eu sou puro amor. Diga: quando eu sou puro amor. Aquele tio, aquela tia, aquele irmão, aquele avó, aquele vizinho, aquele parente, aquela pessoa próxima que está lá no quadro depressivo, é preciso de alguma casa que vai ser puro amor. E depois desse contexto, conquista a confiança. Aí você entra na segunda dose, para tirar a pessoa da geração deprimida, ansiosa e suicida. Você precisa quebrar o vitimismo. Diga assim: quebra o vitimismo. E você sabe de uma coisa? O vitimismo é um problema que tem a ver com a queda. Lá no Éden, depois da queda, a humanidade se tornou... Pode voltar. A humanidade se tornou de dominadores para dominados. Você já parou para ver a humanidade como ela é dominada? A humanidade é dominada.
Adão e Eva foi criado para dominar a terra, mas eles são dominados pela terra. A humanidade é uma geração de povo. Os filhos de Adão são dominados. Então eles são dominados pela cevada. Eles são dominados pela cana-de-açúcar, que produz tudo que é tipo de álcool, os alcoólatras. Eles são dominados pela folha de coca, que produz a base das drogas mais poderosas. São dominados pela folha de maconha. Eles são dominados pela criação. São dominados pelo ouro. Tudo é a terra dominando os homens. O ouro domina os homens, as famílias. A erva domina algumas famílias. A folha de coca, até a Coca-Cola, domina algumas famílias. Você pode ver que os filhos de Adão são dominados pela terra, mas eles foram desenhados pelo Criador para dominarem a terra. Mas eles são dominados pela terra porque houve queda. Houve queda no Éden, e aqueles que foram desenhados para serem deuses na terra, para serem reis na terra, para serem regentes da terra, tornaram-se presas e vítimas dominadas pela terra. E eu vou dizer um princípio para você. Diga assim: se eu perder o meu jardim, eu perco a minha terra prometida. Sabia disso? Se você perder o seu jardim, você perde a sua terra prometida. A terra prometida de Israel, a gente conhece a cultura de Israel. A terra prometida de Israel é Canaã. A terra prometida de Adão e Eva era o planeta Terra inteiro. Adão e Eva receberam a promessa de governarem sobre todo o planeta Terra. A terra prometida de Adão e Eva era o planeta, pois os filhos de Adão tornaram-se dominados pelo planeta. Se você abre um noticiário na Folha de São Paulo, você abre um noticiário no Jornal Nacional, ou todos os grandes noticiários, ou nas mídias digitais, você vai encontrar o seguinte noticiário: os filhos de Adão estão sendo dominados pela terra. Por quê? Perderam a terra prometida, porque perderam o seu jardim. Eu quero dizer para você: sua carreira, seu propósito, seu ministério, seu chamado, sua vocação é a sua terra prometida, mas o seu jardim é você, suas emoções, sua mente, seu casamento, sua casa, sua vida é seu jardim. E se você perder o seu jardim, você perde a sua terra prometida. Jamais serás pleno na carreira se não fores pleno em casa. Jamais haverá plenitude nos negócios e no ministério se não houver plenitude pessoal, conjugal, familiar. Se você perder o seu jardim, você perde a sua terra prometida. A geração de Adão tornou-se uma geração de vítimas, porque houve queda, e porque perderam o seu jardim, perderam o seu eixo, perderam a sua identidade. Você sabe qual é o problema de perder o seu jardim? É que no seu jardim está a sua essência, no seu jardim está a sua identidade. O problema de perder o seu jardim é que no seu jardim está a sua essência. Sabe um caminho para você que está na depressão, que está na ansiedade? Volta para o seu jardim, correndo para lá, porque lá você vai encontrar os caracteres da sua identidade. Vai escutar seu cônjuge, pelo amor de Deus. Vai escutar seus filhos, vai escutar papai e mamãe, vai escutar quem é puro amor. E ele vai te ajudar a te devolver os códigos e as peças do Lego, os caracteres que formam quem você foi desenhado para ser. Seu jardim guarda a sua essência e guarda a sua identidade. Ele revela você. Então, você muitas vezes, e aqui está o problema, a gente se envolve com tanta coisa e abandona o jardim. Essa é uma treta antiga. Os nossos pais fizeram isso. Os pais Adão e Eva. Eles perderam o jardim, perderam a terra. A terra, os filhos de Adão são dominados pela terra. Eu estou te mostrando isso. Você consegue ver o que eu estou dizendo? Você consegue ver que são dominados as maiores empresas dos filhos de Adão. Na lista das maiores empresas do Brasil, das 10 maiores empresas do Brasil, 4 são produtoras de bebida alcoólica. É por quê? Porque o Brasil está dominado pela cevada, está dominado pela cana-de-açúcar, dominado pela terra. Sem contar os que são dominados pelo ouro, que também é da terra. Se você perdeu o seu jardim, você perdeu a sua essência. Fala para alguém do seu lado assim: se você perdeu o seu jardim, você perde a sua essência.
perdeu a sua essência, você perde a sua terra prometida. Agora há esperança para você. João 15, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira. Olha só, ouve agora. João 15, Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira. Sabe o que ele estava dizendo nas palavras? Sabe o que é videira? O que é videira? Videira é árvore de vida. Por isso videira, porque se fosse morteira, seria... Se fosse árvore de morte, seria morteira. Se fosse árvore de espinho, seria espinheiro. Se fosse árvore de figo, seria figueira. Como é a árvore de vida, é uma videira. Jesus disse, ressignificou, recolocou, reposicionou a possibilidade do jardim. Quando ele disse: eu sou a videira verdadeira. Só existe jardim se houver videira verdadeira, se houver árvore da vida. Jesus disse: eu sou a árvore da vida, e aquele que está em mim, esse pode dar muitos frutos, mas tem que estar em mim. Então Jesus vem e traz de volta o jardim. Ao trazer de volta o jardim, ele traz de volta o controle. Diga: de volta ao controle. Diga de novo: de volta ao controle. Ao ter acesso ao jardim, você pode voltar a estar no controle. E aqui é a segunda dose para livrar uma geração depressiva e suicida. Nós vamos ministrar a essa geração que eles estão no controle, que ele está no controle. Nós vamos quebrar o vitimismo. O vitimismo faz com que a pessoa sinta-se que ela está à mercê dos outros, ela está à mercê do contexto, ela está à mercê dos injustos, ela está à mercê dos cruéis, ela está à mercê da maldade. Mas quando ela assume a sua identidade, ela se posiciona e diz: eu sou um regente da minha história, e o meu mundo eu o construo e eu o faço. Um depressivo me disse assim uma vez, ele me disse: você sabe por que às vezes eu penso em morrer? Porque eu vejo que um mundo tão cruel, um mundo tão horrível. Eu falo: eu não quero viver nesse mundo. Eu disse para ele na hora, eu falei: pois não viva. Ele: como assim? Eu vim aqui para receber ajuda sua, você quer me matar? Eu falei: mais ou menos. E como assim? Eu falei: eu quero matar esse vitimismo, porque você está dizendo que não quer viver nesse mundo. Você tem duas opções: uma, se matar; duas, construir um novo mundo. O que você não sabe é que você pode construir um novo mundo. Esse mundo que você está falando para mim aí, eu não vivo ele. Eu vivo um outro mundo. No meu mundo, é o meu reinado, na minha casa e nas pessoas onde eu me relaciono e onde eu chego. Esse mundo eu rejo, eu governo. Eu não entreguei para as pessoas o direito de definir minha alegria. Eu não entreguei para ninguém o direito de definir minha identidade. Eu não entreguei para ninguém o direito de definir minhas vitórias ou derrotas. Eu não entreguei. Eu tomei o controle. Eu fui para o acesso da árvore da vida. Eu fui para o acesso da árvore da vida, e eu voltei ao controle da minha história, porque eu voltei à minha identidade. Então eu voltei para o meu jardim. Eu tenho uma terra prometida. Segunda dose para libertar uma geração depressiva é quebrar o vitimismo. Como é que você quebra o vitimismo? Mostrando para aquela pessoa que ela pode sim reger e governar. Ela não está à mercê. Já ouviu essa história? O homem é fruto do seu meio. Quantos ouviram isso? Quantos ouviram? O homem é fruto do seu meio. Quantos ouviram isso? Foi uma das maiores mentiras que encheram a cabeça nossa na escola, certo? Isso é mentira, isso é fraude. Isso não está na Bíblia. E não está na experiência prática. Se fizer uma pesquisa séria, você vai encontrar gente que nasceu no meio de bandido e não foi bandido. Você faz pesquisa, então já quebrou a lei, já não é lei, não se reproduz, não é lei, não funciona, não é princípio. Mas as escolas são todas cheias de viés ideológico e ensinam essa balela para você. Mas o Evangelho de Deus diz que você não é fruto do seu meio, você é fruto do seu Criador e do seu Redentor. Você é fruto daquele que te fez e daquele que te redimiu e daquele que te redefiniu. Então você é quem Deus diz que você é. E não importa qual meio você esteja, pelo contrário, o Evangelho diz que você transforma o seu meio. Ser cristão é ser sal da terra e luz do mundo. O que a luz e o sal faz? Eu sou fruto do meu meio. O sal nunca chega no feijão e sai de lá com sabor de feijão. Não, o sal prevalece.
A luz não chega no meio da escuridão e sai apagada. Você já viu uma luz chegar no meio da escuridão e sair apagada? O que aconteceu, luz? Rapaz, passei por umas trevas ali, incrível. Eu sou fruto do meu meio. Cheguei na escuridão e me apaguei todinha. Pois o Evangelho diz, Mateus 5,3, a sabedoria de Jesus diz que você, cristão, é sal da terra e luz do mundo. Você não é fruto do seu meio, você faz o seu meio. Você é um regente da sua história. Você governa na sua casa, no seu trabalho, onde você chegar. Você é um rei. Você é uma rainha. Fale para um depressivo que você conquistou confiança. Primeiro conquista confiança, puro amor. Não pode começar com essa palavra que eu estou falando agora. Essa palavra é a parte B. Você tem que ministrar a parte A do versículo. Puro amor, estou aqui para te ouvir. Nós estamos juntos, ninguém está sozinho. Mas depois que você conquistou confiança, entra com tudo. Entra com tudo, pelo amor de Deus. E fala para ele, você é regente da sua história. Você pode sim. Você é governante, príncipe da sua história. Você é escolhido, amado. Nós estamos aqui por você. Tem pessoas por você. E você tem propósito. E se teve muita treta na sua vida, então aciona a terceira dose para vencer a depressão e a ansiedade, que é a vingança. Eu estou curado. Estou curado. Mas eu ressignifiquei a vingança. Deixa eu ser um Avenger, vai, gente. Me permita ser um Avenger. Eu sonhei ser um Avenger a vida inteira. Agora que eu não vou ser, agora que eu tenho motivo de vingança. Oh, irmão, vingança me faz acordar cedo. Vingança me faz lutar. Agora eu ressignifiquei a vingança. Deixa eu te explicar sobre a vingança. A Bíblia diz que a vingança é do Senhor. Quantos já leram isso? Quantos sabem que a vingança é de Deus? Amém ou não? Aí alguém fala para mim, então você está querendo vingar o que? A vingança é de Deus. Eu falo, pois é, porque é de Deus, eu estou junto com ele. Pegou aí ou não? Vou falar de novo, você não pegou não, né? A vingança pertence ao Senhor. Amém ou não, crente? Sim. Pois você é um só espírito com o Senhor ou não? Sim. Então junta com ele para a vingança. A vingança é de Deus, então eu estou na vingança com Deus. Só que eu ressignifiquei a vingança. A nossa luta não é contra carne ou sangue. Efésios 6. A nossa luta é contra principado e potestade de pensamentos perversos. Eu ressignifiquei a vingança. Você precisa ressignificar a vingança. Aí você vai usar essa ferramenta poderosa para produzir mudança na sua vida. E ter motivo para acordar. Ter motivo para viver. Você sabe qual é a melhor vingança? A melhor vingança é ser feliz na área que você foi candidato a ser destruído. Eu vou repetir. A melhor vingança é você ser pleno, abundante na área que você foi atacado para ser destruído. Essa é a maior vingança. Não é contra carne ou sangue, coitado deles. Com os homens que foram injustos, nós só oferecemos perdão e gratidão. Mas com as circunstâncias, nós somos regentes da história. Nós iremos pegar tudo aquilo que foi roubado da casa do meu pai, da casa do meu avô, e eu vou resgatar na minha história. Eu vou viver na minha história. Eu não sou vítima. Meu papai viveu isso, meu vovô viveu isso, eu também vou viver. Não, eu sou regente da minha história. Eu voltei para o jardim, eu achei meu código, eu achei minha identidade. Então eu irei vingar. Como? Sendo abundante e pleno em tudo aquilo que papai não foi, mamãe não foi, vovô não foi, e ainda eu mesmo não fui em algumas áreas. Eu serei abundante em pleno. A melhor vingança é ser pleno e feliz aonde você foi candidato a ser um fracasso. E eu termino bem aqui. Não sei se você pegou, tem 3 vezes aí, né? Vítima, vencedores e vingadores. Avengers. Vingadores. Diga, vai lá, fala para a pessoa do seu lado. Vítima, vencedores e vingadores. A banda pode subir. Agora vira para a pessoa do seu lado, faz o vezão completo, fala assim: vítima, quebrada, o vitimismo. Diga assim: quebrou o vitimismo. Faz aí para a pessoa do seu lado. Faz aí. Olha lá, dinâmica, vem. Vítima, quebrou a vítima, quebrou o vitimismo, se tornou vencedor e vingador. Aí termina assim: yes, 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 yes. Então quando você fizesse
Então quando você fizer assim para o seu irmão do lado hoje na hora que sair, você está falando vencedor e vingador. Coloque-se de pé.